Olá, pessoal, boa noite. Nessa nova live, né, que a gente está promovendo aqui, sobre o impacto das telas no desenvolvimento infantil, a gente trouxe um convidado especial aí, que é o Miguel Gomes. Ele é psicólogo, historiador, né, sócio do CPPL e do CPP. Ele trabalha com crianças, né, e na clínica ele costuma atender pacientes, né, que têm essa questão com a tela, esse problema, né, de uso excessivo de telas. E aí a gente também, do outro lado, a gente tem o Tacorama como uma solução para um problema, para esse tipo de problema, né, para esse que é usar uma tela de uma maneira mais saudável, né, transformar o espectador num espectador crítico e uma tela de uma maneira mais orientada, né, uma curadoria com filmes de vários países, né, estéticas variadas. Mas agora eu vou passar um pouquinho a palavra para Miguel se apresentar e a gente começar nosso papo aí. Quem tiver dúvidas, perguntas, pode perguntar aqui no chat. E depois o link vai ficar disponível no nosso canal. Olá, eu sou o Miguel aí, que Liana já apresentou, deu todo esse currículo, mini currículo aí, né? E tem uma prática clínica com crianças aqui no CPPL. Para quem não conhece, o CPPL é uma instituição clínica que tem 40 anos, que existe aqui no Recife, e que a gente atende crianças, atende adultos também, mas a gente tem uma expertise, um certo reconhecimento pelo trabalho que a gente faz com crianças, desde o começo dos anos 80, né? Não necessariamente comigo no começo dos anos 80, mas a equipe é grande, né? Nos começos dos anos 80 eu seria uma criança que estaria frequentando o CPPL, não um dos terapeutas, mas a gente atende crianças com graves transtornos do desenvolvimento, né? Essa é uma marca da instituição que a gente mantém, né, até hoje. E, contemporaneamente, né, nesses últimos 5 anos, principalmente, a gente vem recebendo muitas crianças encaminhadas por colégios, né, ou por parceiros, psiquiatras, neuropediatras, que apresentam um certo uso excessivo de tela, ainda numa idade muito jovenzinha, uma idade muito nova. E isso levou a gente a começar a pesquisar um pouco sobre esse tema, tentar entender qual é o impacto que isso pode ter no desenvolvimento, sabendo que tudo isso é muito novo ainda, né? Existe muito pouca coisa pesquisada, porque isso, no fundo, está acontecendo, né? Essa migração de um mundo físico para um mundo virtual, que antigamente a gente até dizia isso, né? Existe um mundo real, existe um mundo virtual. Se a gente pegar hoje o pessoal aí de 11, 12 anos, já não existe mais essa distinção. Existe um mundo, e o mundo tem tela e tem um mundo físico. Então, essa divisão aí, mundo virtual e mundo real, já não existe. É uma coisa só. A tela já faz parte da dinâmica, né? Total, né? Inclusive para certas coisas que antigamente a gente via nas telas como sendo muito ruim, como, por exemplo, a socialização, né? A tela sempre foi uma espécie de vilã da socialização. E aí a gente descobre que não necessariamente, e ainda mais no mundo com a pandemia, em que esse uso de telas foi forçado, né? Se já havia uma migração de muita gente para fazer coisas em tela, em home office e tal, as crianças foram forçadas aí para esse tipo de mídia, e isso acelerou tudo, né? Então é tudo muito novo, tudo muito incipiente, mas a gente percebe que, claro, para algumas crianças, isso não vai funcionar para todo mundo da mesma forma, existem algumas características que se incorporam ao desenvolvimento e que podem ser perigosas. Então, acho que é nesse sentido que a tela pode ser uma vilã, sabe? De fato, um consumo excessivo de telas, ainda mais se for mal orientado, pode trazer, sim, problemas no desenvolvimento, tanto de crianças pequenas, que aí chegam a situações bem graves, né, até, e mesmo em crianças maiores, ainda que a criança não tenha um problema grave de desenvolvimento,
ela pode trazer algum tipo de consequência que vai ter prejuízo no futuro, que pode atrapalhar essa criança quando ela precisar estar em contato com outras pessoas, no dia a dia, no contato físico com mais gente e tal. Então, a tela tem esse problema quando é mal utilizada. Né? Então, acho que aqui um pouco a gente conversar um pouco sobre isso, né? Como é esse consumo de tela de uma forma mais responsável e de uma forma que não seja como uma vilã. Porque a gente sabe que as crianças também tiram muito proveito da tela, né? Não só isso da socialização hoje que a pandemia jogou, mas, enfim, a tela faz parte da vida da gente. Então, é importante que a gente se familiarize com ela desde cedo, que a gente tenha contato com ela, que a gente não veja ela como uma inimiga. Porque todo mundo vai precisar disso em algum momento na vida, né? Eu, você, quem estiver aqui assistindo, ainda que não goste de celular, ainda que não goste de tela, vai ter que conviver com isso daqui para frente, porque não tem mais como fugir. Então, é importante as crianças terem contato com isso desde cedo e se familiarizarem com esse meio. Então, acho que é por aí. Eu acho que o Takorama entra como um bom exemplo, né, de como consumir uma tela de maneira responsável e saudável até. Exatamente. Até nessa edição, né, nessa última edição do Festival Internacional, a gente teve uma curadoria bem grande, né, uma equipe curatorial de 10 pessoas, então, especialistas de várias áreas, né, seja do Festival em si, que é o principal festival de animação do mundo, a gente teve gente da Unesco, da ONU-DC, do Sérgio Serron também, que é especialista, que eu mencionei, né, que é especialista faz um laboratório de pesquisa, né, do impacto da tela na vida, no desenvolvimento infantil, né, e na vida dos adolescentes. Então, ele que foi um dos responsáveis por categorizar, né, a equipe dele, os filmes nas faixas etárias, né, e a gente também teve parceria da Associação Filmes com Fã, que eu faço parte, eu fui uma das curadoras também, junto com Olivier Defay, que é da associação, e também o Alexandre Sayad, que é também um dos principais cargos lá da Unesco, que é da letramento midiático informacional. Né? Então, são pessoas que estudam e pesquisam sobre isso, né? A tela, a qualidade da tela, a parte do gerenciamento, enfim. Tem esse cuidado, né? Que eu acho que independe, é o tempo que está na tela, né? A qualidade do tempo que está ali também. A gestão, né? A faixa etária, assim, às vezes é recomendado que antes dos 3 anos a criança não assista o filme, né? Não tenha tanto acesso à tela. E se tiver, que tenha de maneira acompanhada, né? Com a gestão do tempo também. E a partir daí é importante ter, mas de uma maneira mais moderada, né? Que a criança também não deixe de desenvolver os outros aspectos, né? De socialização, enfim, mais manual, né? E isso atrapalha um pouco, porque o que acontece hoje, eu acho que os sistemas, sejam YouTube, né? Ou qualquer um desses repositórios de filme, ele fica lhe induzindo a assistir mais e mais filme, né? Imagina um adulto que vai assistir uma série e não consegue parar, né? Imagina uma criança ali, está sendo bombardeada, que não tem nenhum limite, né? E aí o joguinho, agora a segunda parte, não sei o quê. Então, assim, realmente, né? Eu fico até bem preocupante que às vezes você escuta muitos pais falarem que a criança está viciada no game, né? Mas o game ele foi feito para viciar, em muitos casos. Né? Então, isso é bem problemático, porque né, os cuidadores estão ali reclamando, mas a ferramenta, e ele não sabe que aquela ferramenta tem tem todo um estudo para isso, né? Então, e é como proteger as crianças disso, né? Tentar entender como é que funciona a indústria também, o que está por trás disso tudo. Então, porque no fundo a criança se sente culpada, né? Porque ela não consegue parar.
de assistir, de fazer, de brincar. E um adulto tem que botar o limite ali, né? No processo. Eu falo de mim, né? Eu um dia desse comecei a assistir uma série, e eu achei a série incrível, diga-se de passagem, e aí eu me limitava, eu digo, opa, eu só posso assistir um episódio por noite, eu não vou entrar nessa doideira de ficar assistindo 2, 3, 4, 5 episódios seguidos, e vai ser no máximo um episódio, um esforço consciente de conseguir controlar. Então você não tem como exigir que uma criança faça isso, né? Esse é o papel do adulto, é dar o limite, é dar o contorno, né? Eu gosto até mais dessa palavra contorno do que limite, para que as crianças possam fazer. Porque isso que você falou, assim, isso é um ponto pacífico, né? Nos estudos com tela. Abaixo dos 2 anos de idade, o ideal é zero contato, pelo menos é o que se entende hoje. Zero, se possível zero, nenhum contato com tela, celular, televisão, tablet, computador, videogame, qualquer um que seja. Na prática, a gente sabe que isso é praticamente impossível, né? Nas famílias de classe mais popular, de classe média, a gente sabe que isso é praticamente impossível, porque as pessoas estão ocupadas dentro de casa e muitas vezes precisam lavar um prato e precisam deixar a criança quieta. E às vezes o celular fica aí 5 minutos assistindo qualquer coisa, né? Para as pessoas também não ficarem. É uma babá, para as pessoas também não ficarem noiadas, achando que porque se a criança ficou 5, 10 minutos no celular num dia, ela está deixando de ser um bom pai ou uma boa mãe porque está fazendo isso. Não, não chega a isso. Porque essas recomendações que as associações psiquiátricas dão, que Liana citou, elas são gerais. Então isso vai depender muito de como cada família ministra e administra. Agora, de fato, o consumo excessivo de tela, ele é prejudicial. Por que prejudicial? Né? Porque nessa idadezinha, né, dos 0 aos 2 ou até os 3 anos, é uma fase em que a gente começa a desenvolver muitas habilidades quando a gente é criança. Seja de socialização, de comunicação, de atenção, de identificação, né? São os grandes organizadores do desenvolvimento aparecem nessas idades, nesse período. Então, é um período em que a gente está muito, como o povo diz por aí, muito esponja, absorvendo tudo. E se a gente passa um tempo muito grande diante da tela, qual é o problema que a gente vai ter aí? O problema que a gente tem é que as telas são essencialmente passivas para a criança. A criança não está ali ativamente fazendo nada, ela está sentada consumindo uma tela. Desde um desenho animado e mesmo um joguinho, ela é um personagem daquela brincadeira ali, em que ela é altamente passiva. Ela está consumindo o que vem ali. Mesmo um joguinho que você precisa se movimentar, puxa o boneco para cá, puxa o boneco para lá, ou faz isso, faz aquilo, é tudo dentro de um repertório muito restrito que o jogo coloca para você para fazer. Então, a sua criatividade fica muito restringida ali. E nessa idade, né, 0 a 3 anos principalmente, mas isso se estende depois também, é muito importante que a gente desenvolva a capacidade criativa, que a gente invente, que a gente crie, que a gente imagine, que a gente elabore história. E aí ficar o consumo excessivo de tela empobrece esse desenvolvimento. E o empobrecimento desse mundo interno, como a gente chama em psicologia, em psicanálise, esse mundo interior empobrecido, ele vai ter repercussão nas formas como a gente vai lidar com as dificuldades, com as frustrações, com os conflitos no futuro. Né? Essas experiências que a gente tem quando pequeno, quando criança, é que vão fazer a base de como a gente vai lidar com as coisas no futuro. Se a gente passa muito tempo sendo um consumidor passivo de uma tela, a chance de a gente ter repertório para poder lidar com esses problemas no futuro diminui. Né? Então, esse é um problema. Né? Eu me lembro de uma criança que consumia muita tela e era muito, acho que era Toy Story, enfim, o desenhozinho que ela via, e tinha uma coisa que era muito engraçada, porque eu tinha um boneco, né, do Buzz Lightyear, e que tem aquele chavão dele, né, para o infinito e além, para o alto e avante, sei lá, ele diz um bordão desse aí. E a gente brincava de Buzz Lightyear. Um dia cansou dessa brincadeira e não, vamos brincar de restaurante, vamos. Vamos pegar umas comidinhas, fizemos aqui, tu vai ser o cliente, eu vou ser o cozinheiro, né? Então eu sou o cozinheiro aqui, estou montando os negócios, aí chegou o cliente.
Aí eu chegava no cliente e perguntava, olá, bom dia, como é o nome do senhor? Aí ele, Buzz Lightyear. Eu digo, não, calma, peraí, cessa da brincadeira, inventa um nome, vamos fazer aí um personagem. Não, Buzz Lightyear. Não consegue deslizar, ficar preso na concretude, no consumo passivo, né, do objeto ali. Não consegue transformar o Buzz Lightyear, sei lá, num comilão, num nome qualquer para fazer a brincadeira. Então, esse é um exemplo pequeno de como o consumo passivo leva a gente a um congelamento, a um empobrecimento do mundo interno, principalmente nessa capacidade de produzir o faz de conta, que é fundamental para o desenvolvimento infantil. É fundamental que as crianças experimentem e vivenciem brincadeiras criativas, que é o que a gente chama normalmente do faz de conta, em que ela entre no papel de um personagem, de uma personagem, invente uma história, aí naquela história ela pode voar, ela pode matar, ela pode morrer, ela pode quebrar alguém, depois conserta, ela pode fazer uso na brincadeira, por exemplo, da agressividade, da violência, que toda criança, que toda pessoa tem, e que elas sabem que no mundo real não podem fazer aquilo, mas que na brincadeira podem. Então, ali na brincadeira, ela pode viver isso. Depois, ela pode reparar se alguém na brincadeira, né? Eu vou lá, a criança gosta muito disso, está brincando, aí os carros batem, vai pedaço de carro para todo lado, aí chama o mecânico para consertar o carro, leva o piloto do carro no hospital, vamos curar, e dá um remédio, aí dá uma injeção, e não sei o quê. A criança adora fazer isso, porque a possibilidade dela experimentar a agressividade e, ao mesmo tempo, de reparar, né, a agressividade, o mal que ela fez ali ao bonequinho, a doença, a dor e tal. Então, isso é fundamental para as crianças. Isso é muito importante. E isso a gente perde se a gente fica preso num mundo de tela em que essas coisas simplesmente chegam para a gente e que a gente consome passivamente sem ter essa oportunidade de interagir e de criar em cima da tela. Sabe? Isso é uma coisa que a tela prejudica muito. Então, isso tem repercussões, né? A gente recebe aqui no consultório, eventualmente, crianças com atrasos no desenvolvimento importantes, né? Algumas já chegaram aqui, inclusive, com suspeita de diagnóstico de autismo, né? Crianças de 2, 3 anos e pouco. Essa suspeita normalmente se dá porque são crianças que são muito quietas e que a linguagem é muito pobre, né? Então falam muito pouco, porque, enfim, se você está na tela o tempo todo, não tem para quem falar. E quando chega com esse diagnóstico, os pais ficam sempre muito aperreados. Aí você vai fazer ali a avaliação e você percebe que essa criança, que não é por maldade de pai e de mãe de jeito nenhum, ninguém, né? Às vezes é a necessidade. A criança acaba ficando muito tempo na tela, pouca interação com outras crianças, sabe? Então, tudo isso vai levando, claro que aí também tem o papel da criança, tem crianças que são mais suscetíveis a isso, tem crianças que, mesmo que fiquem muito tempo diante de tela, conseguem encontrar um espaço, desenvolver um recurso, de se desenvolverem mais, enfim, não é uma questão de responsabilizar A ou B, são as contingências que levam a isso. E aí chega a criança com esse diagnóstico. E se você não tem um olhar atento para esse contexto de tela, você pode cair no risco de vestir a camisa do diagnóstico, por exemplo, de autismo, e você acabar, assim, reforçando o autismo numa criança que possivelmente não tem autismo. Ela precisa de um empurrãozinho ali, de uma orientação, de uma organização em casa, para que esse possa encontrar os espaços de desenvolvimento e deslanchar. E isso, felizmente, acontece com frequência, né? A gente recebe aqui algumas crianças com esse tipo de suspeita, e com um trabalho, rapidamente, a criança começa a deslanchar, o desenvolvimento dela vai, né, acontecendo, ela vai progredindo e tal, e rapidamente é abandonado esse tipo de diagnóstico, sabe? É lógico que isso não é sempre, né? Algumas crianças, de fato, chegam com problemas mais graves, mas é um efeito que a tela em excesso e em crianças que são mais suscetíveis aos efeitos da tela pode levar, né? Então, isso acontece muito com criança pequena, infelizmente. E, assim, a gente tem visto isso acontecer mais
Porque, enfim, como as pessoas estão mais ocupadas, as pessoas têm mais trabalho, têm menos tempo de ficar com crianças, as famílias menores, enfim, todas essas questões socio, né, políticas, econômicas que a gente vive, que favorecem esse tipo de situação. Não é por maldade nem por nada, mas isso é uma coisa que é uma observação que qualquer pessoa que trabalha com criança é capaz de ver. As escolas também remetem muito isso, a Sim, essa sim. dificuldade, às vezes, das crianças de lidar com, com essas novidades dentro de casa. Eu acho que sobre isso, né, quando você envolve escola, problema na clínica, né, eu acho que é onde um pouco entra minha pesquisa, né, que gerou o Tacorama, né, entrar na Associação Filme com Fã, que é justamente a educação da imagem, né, e educação, iniciação ao mundo digital. É importante familiarizar as crianças, né, nessa linguagem, porque o que é que acontece, né, elas estão submetidas a um turbilhão de imagens e elas não sabem o que é que tem por ali, que linguagem é aquela ali o que existe por trás daquilo, né? Então, eu acho que é um pouco esse objetivo, né? A gente oferece tela, mas o mínimo de tela possível e mais a reflexão do que é visto, né? Então, porque assim, até o próprio professor, nossa geração, a gente não teve uma educação da imagem, uma educação do visual, né? Então, que muitos países já tiveram de alguma maneira, né? Então, eu Uhum. acho que a gente fica muito mais suscetível a isso. E outra questão, eu acho que assim, é de que maneira a gente consegue resolver algumas questões, né? Assim, acho que até um próprio a Unesco, né? Ela abriu essa parte que é o letramento midiático informacional, que é a importância, né? O direito do jovem, do estudante, de se apropriar dessa linguagem, de ter subsídios, né? Tipo, até porque hoje ela, ela não tem escolha, né? Se ela, querendo ou não, ela vai ter uma tela. E até também para poder, seja exibir, ela fala com imagem também, né? Nas redes sociais, faz vídeo. E assim, a importância de entender daquilo que ela está produzindo, que pode viralizar, né? Então, assim, isso engloba toda uma educação, né? Então, tem que ter toda uma preparação, uma introdução para esse mundo, né? Assim, eu acredito que à medida que você consegue ver um filme, né? Por exemplo, uma das propostas do 3,5, ou do próprio Tacorama, que é a gente dá um subsídio para o professor trabalhar em sala de aula, né? Então, ele vai ter, Uhum. primeiro, o filme, aí ele vai ter uma atividade de como ele vai trabalhar aquele filme em sala de aula. Então, o filme também é curto, né? Então, ele cabe numa sala de aula, o professor pode repetir. Então, a média do filme é de 5 a 6 minutos. Então, o tempo também de atenção do aluno é mais focado, né? Porque você trabalhar uma longa metragem em sala de aula, você não resta tempo para debater, né? Uhum. E nesse processo, o Isso. mais importante é o debate mesmo. Então, a gente também orienta o professor para falar assim, antes do processo, fala sobre o filme, quem foi que fez, a origem do filme, o ano, a técnica, porque isso mostra à criança, ao jovem, né, até o adulto mesmo, saber a origem da fonte, da informação, né? Então, assim, que isso influencia, né? A estética está influenciada pelo país, enfim, tem várias nuances ali de introduzir que é aquela, porque se dá muito, né? Tanto o filme como a arte, a criatividade cai do céu, né? Então, assim, é uma verdade absoluta, e ela não é. Então, é importante, e a imagem tem esse poder muito grande, né? Sim. Porque, como as pessoas muitas vezes não sabem como fazer, elas recebem aquilo de uma maneira não analítica, né? De uma maneira induzida. Passiva, né? É uma coisa passiva, né? Eu acho que isso é uma coisa que o Takorama, que eu conheci através de você já desde o ano passado,
né? Conheci, na verdade, no ano passado, né, através de você, que é uma ferramenta que é sensacional por isso, né? Porque por várias coisas, mas assim, principalmente, primeiro, oferecem filmes que a gente não está acostumado a ver, né? Uma curatoria que apresenta filmes diferentes, vamos dizer assim, né? Fora da estética padrão do que as pessoas aqui no Brasil estão acostumadas a ver, mesmo em TV por streaming, né? Mesmo no streaming, a gente não tem o costume de ver o tipo de filme que a gente tem no Takorama. E a outra coisa muito importante é que não é o filme pelo filme, é o consumo passivo do filme, né? É assistir ao filme, você tem todo um desenvolvimento de uma atividade pedagógica por trás do filme, que inclusive o programa orienta os professores a fazer. Então isso proporciona você utilizar o filme como uma ferramenta não só de uma educação visual, mas para você criar uma cultura de entender o que está se passando ali, não só consumir. Porque esse é um problema da tela de forma generalizada, né? Mesmo quando a gente fala num filme que passa num canal qualquer, que o filme diz, não, nós somos um filme educativo, esse filme pode até ensinar a criança ali o que é uma bola, o que é um quadrado, o que é um retângulo, um círculo, mas nem vai desenvolver a capacidade criativa da criança, porque a criança só vai ser consumidora daquilo, nem vai desenvolver a capacidade da criança de argumentar e discutir, porque eu acho que isso é uma coisa importante e que as telas podem nos oferecer, quando feitas com a mediação, né? Principalmente com crianças pequenas, a gente precisa de um adulto mediando para ajudar, né, a fomentar essa discussão, esse debate, a entender esse filme usa esse tipo de técnica que é diferente daquele outro filme que usa outra técnica, esse aqui está falando inglês, esse aqui está falando espanhol, esse aqui está falando francês, né? Veja esse filme aqui que não fala língua nenhuma, é um mudo, mas você consegue entender, né? E você vai deslocando certas certezas que as crianças têm em relação ao mundo, à imagem, aos sons, que isso, para que seja desenvolvido, precisa da mediação de um adulto. E o programa proporciona isso para o professor e para a criança. Então, é diferente, né? Então, por exemplo, se você pega uma criança de 3 anos, que a gente está aqui dizendo, a gente começou aqui dizendo, não deve ficar muito tempo na frente de uma tela porque faz mal, isso pode ser prejudicial, etc, etc, etc. Mas se essa tela é uma tela que fomenta o desenvolvimento e não o consumo passivo, não tem problema. Sabe? Então, a tela em si, ela não é uma vilã. Ela se torna uma vilã quando mal utilizada. Se a gente usa direitinho, ela, pelo contrário, ela vai ajudar a criança a desenvolver e a argumentar. Ela, no filme, vai lá votar qual foi o filme que ela gostou mais dos 3 que ela assistiu ali na faixa etária, dizer por que gostou mais daquele, o que é que chamou mais a atenção. Então, esse tipo de coisa que a gente, aí, né, até deslocando do próprio festival, quando a gente conversa com os pais sobre, meu filho vê muito, joga muito jogo, não sei o que, tá, e você vê alguma coisa com ele? Você sabe quais são os jogos que ele está jogando, você conversa com ele sobre esses jogos, o porquê, o que é que está acontecendo ali. Então, esse tipo de debate precisa acontecer dentro de casa. A gente é muito mal acostumado a fazer isso aqui, sabe? A gente é muito mal acostumado a lidar com as crianças dessa maneira argumentativa. A gente é muito dizer, faça isso, fala aqui, não faça aquilo, deixe de fazer isso, vá lá e faça aquilo outro. E não argumenta, não trabalha elas a argumentação. É claro que sempre vai ter um limite. Pode ser que chegue um momento que você diga, acabou, não tem, vai fazer porque eu estou mandando mesmo, porque você é uma criança, eu sou um adulto. E isso é uma distinção que precisa existir. De fato, ela é uma criança e você é um adulto, então a autoridade ali compete a você, mas isso não lhe impede de fomentar o debate e a discussão com a criança. Isso é fundamental para o desenvolvimento, para que ela se torne uma pessoa que critique, uma pessoa que seja capaz de enxergar os defeitos de alguma coisa, que ela possa comparar com melhor propriedade, seja um filme, seja uma música, seja um livro. Então, essa capacidade de argumentar é desenvolvida aí, quando é pequenininho. E aí eu acho que o festival tem esse papel muito bacana, porque se os filmes em si, eles já proporcionam essa polissemia de entendimento, né? Porque alguns filmes têm essa coisa mais aberta, para você ver o que é que você quer entender daquele filme.
eles ainda têm um roteiro, vamos dizer assim, que leva o professor e que ajuda nesse debate. Então, acho que é um exemplo que eu dou, inclusive, às vezes eu sou chamado para falar em algumas escolas e tal, e eu uso muito o exemplo do Takorama como um tipo de filme, um tipo de festival que ele entra num lugar em que uma tela não é algo pernicioso. É diferente de você ficar 1 hora, 2 horas consumindo um desenho animado qualquer aí, sem nenhum tipo de reflexão, sem nenhum tipo de debate, em que algumas coisas acontecem, a criança simplesmente está ali assistindo, e muitas vezes, quando termina aquele filme, com 20 minutos, você pergunta para ela o que foi que ela assistiu, ela nem lembra. Porque ela ficou ali simplesmente absorta, sendo totalmente envolvida pelas imagens e pelo som, sem nenhum tipo de reflexão. Né? Então, acho que um filme em que a gente reflete, em que a gente argumenta, faz a gente pensar, e pensar é muito bom para a criança. Não, é exatamente. Eu acho que a indústria, né, até o tempo que o filme acontece, né, às vezes um filme é mais calmo, mais lento, né, e dá esse espaço para o outro pensar no processo, né. É tanto que você vai ver uma propaganda, as pessoas falam super rápido, né, de varejo. Ah, compra aqui, vai ali, não sei o quê. Que é para induzir, não é para você refletir, né, você vai no impulso. Isso. Né? Então, É. então tem. Compre já, aperte aqui, liga aqui, compre, não sei o que é para lhe pegar ali no supetão. E é engraçado que eu já tive essa experiência com os afilhados da vida e tal, vendo os filmes do Takorama, e eles, no início, eles às vezes estranham, porque como são filmes mais lentos, é como se esse tipo de filme sequer existisse na cabeça dele. Para ele, todo filme tinha que ser a 120 por hora, porque é o que eles estão acostumados a ver. Né? Então, quando pegam um negócio maneiro, eles levam, às vezes, um tempo para poder entrar no ritmo e começar a entender. Aí, eita, o personagem ali agora é uma cadeira, eita, não, agora virou um tapete. Porque é um tipo de coisa que eles não estão acostumados e eles ficam presos na concretude, esperando o começo, o meio, o fim de uma história linear e acelerada. Então, acho que essa experiência estética que o festival proporciona é incrível, é incrível. Eu sou um entusiasta. Obrigada. Você sempre deu muito apoio, né, com o projeto, que não é fácil, né, também trabalhar com cultura, educação, tecnologia também, né, porque e falar de um assunto que é um pouco novo também, né, mas eu acho que eu queria voltar até num ponto que você falou sobre o filme pedagógico, né? Porque, assim, às vezes a gente tem que é muito cognitivo, né? Então, o que a gente vê muito nas ferramentas é filme que vai ensinar, mas vai ensinar não a pensar, ao pensamento crítico, né? À educação estética, né? Do sensível, do criativo, do realmente criativo, né? Então, a gente brinca, né? Por isso que a gente fala, a gente educa com o cinema. Né? A gente não usa material, filmes pedagógicos ou cognitivos que foram feitos para induzir, né, para dar uma verdade ao outro, né? Então, não, eles são mais amplos, eles são mais abertos, eles são multiculturais, então ele quer tirar você do seu lugar, né? De conforto, às vezes visual, né? Do seu lugar, como isso, assim, tipo, eles, cada filme ele é escolhido por um propósito, né? Às vezes ele é um stop motion, enfim, na própria associação, né? Tem uma princesa que é Banguela, que mora no castelo mais escuro, então já tive experiência, né, da minha própria sobrinha falar, ah, mas a princesa não é assim. Né? Então, para desconstruir algumas coisas que se passam, né, na indústria cultural, né, na coisa do entretenimento, que muitas vezes causam impacto, né, no desenvolvimento da criança, né? Assim, a gente vê hoje que na Noruega tem até programas para trabalhar a questão do corpo, porque os jovens se sentem muito inseguros, porque eles veem muita imagem, né, de corpos perfeitos e tal, e a imagem, aquilo ali parece uma verdade, né, para eles. Então, o que é urgente para discutir a imagem, né?
Porque, assim, os jovens ficam, imagina, adulto fica, né, impactado de ver rede social, ver todo mundo feliz, bonito, alegre, e a minha vida não é perfeita assim, né, minha vida não é. E imagina esse impacto num jovem, né. Então, acho que é Uhum. uma coisa que tem que ser implementada até nas escolas mesmo, assim, de começar a ter esse tipo de discussão, né. A gente propõe no festival, né, a gente tem atividades, né, a gente faz tanto a parte de argumentação, né, que a gente vai fazer perguntas sobre o filme, que a gente também oferece um roteiro de perguntas para o professor fazer com a criança, né, o pai fazer com a criança, se quiser. E depois tem umas atividades, e pode ter atividade transversal, né, e aí uma delas é para discutir essas coisas contemporâneas, assim, né, como aquilo afeta a autoestima deles e tal. Então, assim, é um problema, como você falou, a tela não vai deixar de existir, nem a tecnologia. Pelo contrário, né, Uhum. ela vai ficar cada vez mais presente. Então, não é demonizar, mas é saber usar de uma maneira produtiva, né? E, e é como tudo na vida, você tem que educar para aquilo, né? Então, É. é uma proposta de educação mesmo, de preparação, porque uma coisa até, enfim, né? O próprio Sérgio Serron, às vezes a tela vira também uma fuga para muitos problemas da vida, para então, é importante ter essa autorreflexão, né? Porque eu estou me escondendo atrás daquela tela, né? O que está passando. E para o adulto que tem que estar bem atento nesse processo, né? Porque a criança, realmente, ela só vai, né? Muitas vezes. Eu acho que é fundamental essa chamada, né? Porque esse mundo que a gente vive, que valoriza tanto essas coisas, essas questões cognitivas, em detrimento de qualquer coisa que seja do lado afetivo, do lado emocional. E o cinema, eu acho que é uma imensa ferramenta para a gente desenvolver esse tipo de coisa, né? Quando a gente assiste um filme e a gente chora, por exemplo, com um personagem, isso é o quê? Né? Isso é a gente se identificando com aquele personagem. É a gente vivendo, ainda que seja através do filme, a experiência emocional que o personagem está vivendo. Então, isso para a gente que está assistindo, para a gente que está se emocionando, e bom, isso acontece com cinema, isso acontece com novela, isso acontece com qualquer mídia, é um enriquecimento experiencial, sabe? Então, acho que na medida em que a gente trabalha esse tipo de coisa, né, em que a gente trabalha o desenvolvimento da experiência, coisas diferentes, em que a gente experimenta, a gente está enriquecendo, sabe? Se a gente fica preso a ver o mesmo tipo de conteúdo o tempo todo, a gente vai ter um empobrecimento de nossa experiência. Que às vezes essas experiências são dolorosas, né? Porque, né, às vezes você vê um filme e chora e diz, pô, por que eu quero ver um filme que eu vou chorar? Né? Por que eu quero ver uma coisa que é triste? Porque, mesmo sendo triste, aquilo tem um grau de satisfação na medida em que você se identifica com o personagem, você vive aquilo, mas você vive aquilo no filme. Você não está precisando viver aquilo na sua vida, necessariamente. Ao mesmo tempo, isso fortalece você para os momentos em que você passar por situações parecidas com aquela. Como se você. Eu costumo dizer muito isso, que eu acho que a psicoterapia com adulto e com criança é um pouco isso, assim, uma psicoterapia bem sucedida é quando você consegue ampliar o seu leque de respostas àquilo que o mundo lhe oferece. Eu acho que o adoecimento psíquico, muitas vezes, é que a gente fica preso a sempre responder da mesma forma as coisas que nos acontecem. E acho que vamos dizer assim, um diapasão para a gente abrir é justamente a gente poder ter essa capacidade de responder de maneiras diferentes. E para a gente fazer isso, a gente precisa viver isso em experiência. E aí, ter experiências de filmes com estéticas diferentes, com metodologias diferentes, com temas diferentes daquilo que a gente está massificado a ver em canais ou em streaming, é uma experiência incrível, sabe? Então, eu sou sempre sou favorável a isso. A gente precisa viver as experiências. Eu tinha um professor de geografia que dizia isso, né? Ele dizia: a única forma de você conhecer mesmo uma coisa é vivendo. Então, você precisa experimentar, você precisa ver como é para você poder ter a experiência e não ficar nessa de eu acho que vai. Então,
Eu acho que o cinema tem essa capacidade e o festival oferece isso. E oferece tanto para a criança como para os maiorzinhos, né? Porque eu falei aqui um pouco dos problemas que o consumo excessivo de tela por criança pequena traz, mas se a gente pensa nas maiores, naquelas que você falou, Liana, que ficam no videogame consumindo aquelas coisas, né, que aceleradas, esses jogos que estão muito na moda hoje, de primeira pessoa, de tiro, de não sei o quê, que aí cá para nós. Eu nem sou aquela galera que fica, não pode jogar jogo violento, que faz mal. Não, eu não vejo isso com tanta rigidez, não. Claro que também não sou favorável indiscriminadamente a esse tipo de jogo, mas também não sou um crítico sem crítica, né? Mas é assim, esses jogos são feitos para que você jogue bilhões de vezes a mesma coisa, repetindo para sempre acertar. Né? Não é à toa que tem uma praga para a criança, que a criança joga o jogo, joga 1 hora, sei lá, do jogo por dia, e passa 4 horas assistindo vídeos de outras pessoas jogando aquele jogo para aprender como jogar quando ela for jogar. Então, quando ela chegar naquele estágio, ela já sabe o que tem que fazer mesmo antes de chegar lá, porque ela já aprendeu vendo os outros jogarem. Qual é a consequência disso que a gente tem observado na clínica? Crianças com muita dificuldade em lidar com frustrações. Eu acho que todo mundo que tem um garoto que conhece aí já ouviu eles falando disso, né? Que não consegue, quando a coisa acontece de um jeito que não é como ele queria, entra em angústia. Eu digo, não é nem birra. Né? Às vezes é birra mesmo, mas muitas vezes é angústia, porque não sabe o que fazer com aquele sentimento, porque nunca teve a oportunidade de experimentá-lo. Porque um jogo de videogame não nos leva a isso. A gente repete, 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 até conseguir. Né? A gente não precisa negociar com o outro colega que se eu vou jogar um jogo, sei lá, de tabuleiro, se eu vou fazer uma brincadeira com o meu colega, eu preciso negociar com ele. Tu vai ser tal personagem, eu vou ser tal, eu vou ter tal poder, tu vai ter tal poder. Há uma negociação que limita o que eu vou fazer. Ali no jogo não, você é só repetir, 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 até conseguir. Nessa falsa ilusão de que no mundo a gente vai estar sempre conseguindo, a gente vai ser sempre o vencedor. Né? A gente tem 100 pessoas competindo, uma vai ser vencedora, 99 em tese vão perder. Sabe? Então a gente precisa aprender muito mais a perder do que a querer ganhar. E os jogos não levam isso para a gente. Né? Então a gente precisa rever essa forma como a gente lida com isso. E uma forma é você restringir o consumo de tela e colocar essa pessoa para estar em contato com situações do dia a dia, com outras pessoas que exigem negociação, ou que esse consumo de tela seja mediado, que é o que a gente vem falando aqui, seja mediado com uma proposta que permita esse tipo de discussão e que permita entender que há outras saídas para o que está acontecendo. Né? Que a frustração faz parte da vida, né? Ficar triste. Quem disse que uma criança não pode ficar triste? Pode, deve, né? Faz parte da vida a tristeza, né? Então, se frustrar faz parte da vida. E tem filmes, né, que fazem a criança chorar, né? E os pais acham que isso é uma coisa ruim, né? Enfim, não. Ela tá se identificando, ela tá colocando para fora, né? Não até um espaço, aqui é a representação, né? Então é um momento legal para ela elaborar as coisas, né? Então Exato. a gente também tem que separar um pouco do que é representação do que é real, né? Então Sim. O filme também fica nesse lugar aí, né? De preparação para, né? Para descobertas. Claro que sim, acompanhado, né? Com discussão. Né? Viver as coisas na realidade, né, para não usar o real, para não confundir quem é da psicanálise, da psicologia, viver as coisas na realidade, às vezes é muito duro, é muito difícil para uma criança pequena, ou mesmo para uma criança grande, ou mesmo para um adulto. E aí você conseguir viver isso representacionalmente, seja num filme, seja num livro, ou seja numa sessão de terapia,
lhe possibilita entrar em contato com certos afetos que o mundo da concretude seriam muito difíceis. Para usar, assim, exemplos bem caricatos mesmo, também ninguém fica pensando que é assim, tão bonitinho. Mas para usar um exemplo caricato, você imagina uma criança que tem um irmão mais novo, né? É óbvio que a criança sabe que ela tem que amar aquele irmão mais novo, que todo mundo espera isso dela, que ela não pode fazer maldade com essa criança, etc, etc, etc. Mas mesmo ela sabendo isso, não impede ela de ter raiva, de ter vontade de esganar a criança, de ter ciúme, de ter inveja e tudo isso. Ela não vai fazer nada com aquela criança, porque ela sabe que não pode, que ninguém vai deixar, que todo mundo vai recriminar. Então, às vezes, numa brincadeira, é a oportunidade que ela tem de fazer isso. Às vezes, assistir a um filme que tem uma cena ali de alguém, um pica-pau da vida que fazia aquelas coisas, aquelas sacanagens com os outros, é a oportunidade que ela tem de experimentar esse tipo de coisa num ambiente que não é um mundo da realidade e em que ela vai poder dar uma vazão à agressividade, sabendo que não vai estar fazendo mal a ninguém. Porque uma criança, ela é necessariamente autocentrada. Então, o mundo gira em torno dela, sabe? Então, ela começa a achar que se ela pensar em fazer mal a alguém, aquela pessoa vai sentir o mal de fato. Então, uma forma que ela tem para viver, passar por isso, sem viver a angústia de que, se eu pensar, eu vou estar fazendo mal ao meu irmão mais novo, é poder fazer mal a um boneco na brincadeira, é poder ver um personagem que se dá mal num filme e daqui a pouco, pronto, passou. Ninguém sofreu isso de verdade no mundo real. Isso ficou lá no universo da representação, no universo do filme, no universo do livro, sem que nenhum mal acontecesse na concretude, no mundo da realidade. Então, esse tipo de experiência o cinema nos oferece. E é importante para que as crianças vivenciem isso, experimentem isso. Porque é a oportunidade delas experimentarem certos afetos que no mundo real ela não vai poder. Porque ela sabe que não pode porque é errado. Mas ali no filme ela pode, não tem problema nenhum. Exato. Não, eu acho que é um grande papel da arte, né, nesse processo aí de colocar as pulsões, né, enfim, poder realizar algumas questões inconscientes até, né, naquele processo. Assim, a arte sempre foi muito tomada como esse espaço em que a gente sublima, né, certos elementos inconscientes, a gente projeta eles na sublimação, nas coisas boas aí que a arte oferece. A gente pode, né, aqueles casos bem, né, eu vou lá, eu não posso matar ninguém porque eu sei que é errado, mas eu vou lá e pinto um quadro cheio de vermelho, de sangue, de não sei o quê, como se aquilo fosse uma forma, e né? Então, muitas vezes você pode experimentar isso identificando com um personagem num filme, num, num, num desenho até, né? Não é à toa que você tem os desenhos que são esses desenhos em que um personagem faz uma safadeza com outro, uma sacanagem com outro, puxa a perna, derruba e não sei o quê, porque são coisas que as crianças querem fazer, né? E ali ela pode, né? No mundo real ela sabe que não pode, mas ali ela pode. O problema é se ela fosse fazer isso na realidade. Mas ali no filme, no desenho, na brincadeira, tudo isso é válido, né? Desde que haja uma mediação de um adulto. Eu acho que essa é uma coisa que é importante frisar, né? A gente precisa ter um adulto responsável que fique mediando essas coisas, inclusive o contato com as telas. A gestão, né, da tela, o tempo e até de que maneira você usa essa tela, né? Porque tem muita coisa hoje, né, que você pode acessar super interessante, né? Enfim. Então, eu acho que é um pouco isso, né? O que é que imobiliza buscar aquilo, né? E também usar a tela, sei lá, de alguma maneira que a gente fala para ensinar. Eu acho que os professores têm um ganho aí, né? Com isso. Não é fácil, mas eu acho que até no processo, assim, agora no ensino remoto, né? Que então eu acho que usar a imagem, usar vídeo, filme é fundamental para o dinamismo da aula. Né? Então, assim, a gente teve feedback aí de professores de Caruaru que falaram que aumentou enormemente quando eles promoveram um festival lá, tiveram muito mais pessoas que foram
alunos que estiveram presentes do que sem o festival, né? Então, de que maneira também, né, você pode estimular, né, fazer uma aula diferente, uma aula mais prazerosa, né? Não precisa ser só a aula de artes, né? Mas, assim, história, geografia, enfim, tem filmes que abordam outros temas, e aí você pode criar uma correlação. Então, tem lá também professores que começaram a repensar a forma que eles estavam educando, né? De usar mais imagem, buscar material de pesquisa, enfim. Então, a gente acredita que é todo um processo, né? Acho que até de suporte também para os pais, para os professores, que às vezes também eles... a educação, né? O mundo gira de uma maneira muito rápida, dinâmica, a tecnologia, e você não consegue ser especialista em tudo, né? O pai dá conta de tudo, mas aí eu acho que é servir também alguns profissionais, alguns, né, projetos como Tacorama ou outros que trabalham esse tipo de frente aí, que possam ajudar nesse processo, né? E profissionais também, como o CPPL, né, que também orientam nessa parte, né, de utilização de tela, de interação, enfim, do desenvolvimento emocional mesmo. Mas... isso tudo é muito novo, né? Essa coisa do impacto das telas. Acho que a pandemia veio e sacudiu todo mundo meio sem preparo, né? Porque a tela que antes era simplesmente um lugar de lazer para as crianças se tornou também um lugar de estudo. E isso sem nenhum tipo de preparo prévio, né? Foi assim, de supetão, ó, tem que ser assim porque não tem outro jeito. Então, é toda uma forma de conviver com esse tipo de mídia que precisa ser reconstruída, porque ninguém estava preparado para isso, né? E as crianças também não, né? E eu já vi aqui... eu já vi criança, pra você ter uma ideia, que não quer mais saber de tela, porque não aguenta mais, porque assiste aula o dia inteiro, a manhã inteira ou a tarde inteira do computador, e aí não aguenta mais ver sabe, assim, quando eu voltei a atender presencialmente, elas pediram, eu quero ir, porque não aguentam mais ficar dentro de casa olhando para o computador. Não, e tem uma informação que eu acho interessante, que é justamente um pouco da educação da imagem, né, sei lá, para um professor mesmo. Que não dá para usar a mesma dinâmica que se usa em sala, né, presencial. Então, a tela, para você parecer natural, quem está falando, você precisa atuar um pouco, né? Então, a expressão, tudo exige muito mais do espectador. Claro que você tem num cinema, num local, que tem roteiro, foi tudo, preparou o elenco, fez todo o processo, né, que foi criado para a tela, é diferente, né, por isso você consegue ver série ou outras coisas de uma maneira, por muito tempo. Ininterruptamente, né? Mas, quando você, pessoa comum, que é um professor, ou alguém que está fazendo uma live, sei lá, não é a mesma relação, né, então, a gente não é ator, a gente, o tom de voz influencia, as expressões, então, quem está do outro lado, ele tem que ter um esforço muito maior para entender muita coisa, né? Isso é muito mais cansativo, né? Então, que às vezes até o próprio professor ele sente um pouco isso, né? Eu não estou conseguindo lidar, mas não é ele, né? É todo um processo de uma construção visual, que é bem mais complexo. Então, por isso que às vezes é bom quebrar com outras coisas, tela, e depois faz uma atividade, enfim, outras frentes que possam resolver esses problemas, né? Melhorar a interação também, uma das outras saídas. Mas é isso, assim, estar na tela, né? O tempo de absorção, o tempo de tudo é muito diferente. Então, eu acho que é o momento de a gente repensar isso tudo, né? Tudo muito novo. Acho que a virada foi muito violenta, né? A gente teve a gente antecipou aí 10 anos
que era previsto na tecnologia aí para mudar em 10 anos, a gente mudou em um ano. Então, Muito. Pois é, é. Quem imaginava que a gente ia estar falando em live sobre isso hoje? Eu não imaginava sobre isso um ano e meio atrás de jeito nenhum, né? Tem até um memezinho que a turma bota, né? O professor há um ano e meio lá pedindo a um aluno para passar uma coisa no PowerPoint. O professor hoje em dia, podcast, PowerPoint, hiperlink, já tudo montado na sala de aula, porque teve que aprender a pulso, né? Eu me lembro, na época que eu dava aula, e eu estava até comentando contigo isso antes, que eu passava já filmes para as crianças de periferia aqui no Recife, de regiões paupérrimas, e eu passava filme pesado, passava Miyazaki, A Viagem de Chihiro, para criança de 10, 11 anos de idade, um filme longo, 1h40, 2 horas, né? Eu conseguia pegar 2, 3 aulas, aí conseguia passar o filme inteiro, preparava umas coisas para ele. Eu me lembro que a primeira vez que eu passei assim, morrendo de medo, né? Eu disse, eu acho que com 15 minutos esses meninos vão me instigar, vão mandar eu tirar esse negócio aí e botar, sei lá, Tom e Jerry, alguma coisa para passar aí, algum Shrek. Mas não, eles adoraram. Adoraram, sabe assim, ao ponto de pedir para ver de novo o filme. Né? Eu me lembro na época, 10, 15 anos atrás, fazer cópia do DVD para deixar com alguns dos garotos que queriam ter o negócio em casa. Então, assim, a gente subestima, né? Porque se a gente oferece esse tipo de conteúdo estético diferente, as pessoas vão ouvir, né? As pessoas vão ver, as pessoas vão gostar, elas precisam ter oportunidade. E aí a pandemia, que acelerou todo esse processo, né, de acesso, inclusive, às mídias, a gente pode também fazer isso com uma mídia que seja fora dessa coisa padronizada e massificada que a gente tem em muitos streamings e em alguns canais de televisão, principalmente os canais abertos. Eu acho que é a chance, essa democratização da mídia que a pandemia traz, leva a gente também a poder levar um conteúdo diferente, né? Quando eu digo diferente, eu não estou nem parecer pernóstico de dizer assim, não, é um conteúdo melhor. Não, não é. É diferente mesmo, é apresentar uma estética diferente, uma possibilidade diferente de estar diante de uma tela assistindo um filme, que não seja simplesmente com a boca aberta consumindo aquilo, que a gente possa ter uma outra tipo de entrada com a tela, né? Aqui não é nenhum tipo de julgamento de valor dizendo que esses filmes são superiores, né? A coisa é meio elitista, não. É a oportunidade de ver coisas diferentes mesmo, que eu acho que a gente precisa estar sempre em contato com essas coisas novas. Eu sei que eu sou meio travado com essas coisas de novidade, né? Até se brinca, assim, não, o taurino é teimoso, então fica fazendo sempre as mesmas coisas. Mas eu faço um esforço consciente de estar sempre tentando ir para ver coisas que eu não conheço. E aí eu acho que o Takorama tem esse viés também. Além de tudo que a gente já falou, acho que tem esse viés de apresentar uma estrutura estética e de entendimento de filme diferente. Não, eu acho que é bem isso, assim, essa coisa, eu acho que não só você, né, mas eu acho que o conforto de você ver algo que você já conhece, né, de algo que você já navegou, que você é outro, né, então, quando você lidar com o diferente, com uma estética mais exigente ou outro tipo, né, que isso que vai te causar uma maior... você vai sair desse lugar de conforto, né, para descobrir o novo, né? Então, existe uma resistência a isso, natural. Mas eu acho que a partir do momento, eu acho que na escola, em um lugar, ou em casa, que os pais proporcionarem filmes, vídeos, variados, né? Que a criança, ela vai se acostumar a ter um repertório maior, que é isso que vai deixar ela mais criativa, né? Ela vai ter uma visão mais ampla, cultural do mundo, então isso é muito importante no processo, né? E Então, isso ajuda ela com a saúde mental, né? Essa coisa de você ampliar as suas experiências, ampliar seu leque, ampliar seu repertório, você indiretamente você está fortalecendo aquela criança. Você está oferecendo a ela possibilidades diferentes de identificação, de projeção,
né, de integração, tudo isso que se a gente fica sempre no samba de uma nota só, a gente não tem essa possibilidade. Essa experiência de estar em grupo, por exemplo, com outras pessoas, é da mesma ordem. Né? Se você convive com muita gente, a chance de você se dar bem com muitas pessoas é maior do que se você só convive com uma. Então, a mesma coisa a gente estende para as telas. Se você tem a oportunidade de experimentar conteúdos mais diversificados, diferentes, técnicas diferentes, você amplia seu leque. Isso é maravilhoso. E eu acho que esse festival favorece muito isso, muito para a gente aqui, que tem pouco acesso a coisa fora das caixinhas. Exatamente, porque eu acho também tem essa coisa do filme de animação, né? Desenho animado, né? Então ele já vem com aquela. Ele é feito para vender, né? Então ele tem toda uma lógica por trás, na estrutura dele, no roteiro dele, na estética dele, né? Ele Isso, vai, de exatamente, ele vai associar navegar nesse. produtos, né? Ele Associa o vai, bonequinho, associa não sei o que ao joguinho. É toda uma cadeia comercial por trás de um produto, de um jogo, né? Como você falou em algum momento, né? Os jogos de celular, sobretudo, que são feitos para você se viciar, né? Que você consome as vidas, você tem que esperar um tempinho para poder jogar de novo. Aí você fica ansioso porque acabou, aí você começa a comprar, sei lá, coraçãozinho para poder continuar jogando, porque você não quer parar, né? Inclusive o mecanismo fisiológico, né, que a gente usa nesses joguinhos de celular é o mesmo mecanismo fisiológico que a gente tem quando consome algum tipo de droga. Sabe? A cadeia neural da adicção é heroína a é a mesma. mesma cadeia neural do Candy Crush. A adicção é a mesma. Tem até É a mesma, fisiologicamente é a mesma coisa. tem um texto do Sérgio Serrão que ele fala como a indústria do game faz para viciar seu filho. Né? Então, é bem interessante. Isso. Eu não sei se tem tradução já para o português, mas eu acho que é um texto bem legal, né? Assim, para conscientizar os pais, os psicólogos, enfim, analistas sobre o que tem por trás daquilo, né? Porque não é nada tão inocente assim. Então, é importante a gente saber, né? Tipo, e por mais que às vezes não seja tão nocivo, mas também é esse lugar que você falou, às vezes é da passividade, dele encontrar algo que ele já conhece, que já é lugar comum para ele. Então, assim, não vai causar uma experiência nova ou estética ou uma educação, né, realmente, de formação visual e tal, se ele vai ficar vendo o mesmo estilo, né? Então, que é o que é mais comum na indústria, né? Você vai no, enfim, até nesses repositórios, Netflix e outras coisas. Então, é importante, assim, acho que tem pouco festival no Brasil para criança, mas acho que a tendência é melhorar, até a produção mesmo, né, de animação e outros filmes também. Eu acho que é um lugar que está crescendo muito, né, as telas estão se ampliando bastante. Então, eu acho que é o momento de pensar isso, esses produtos para criança, né, e nós, enquanto espectadores, né, a gente tem que exigir isso gerenciar mais, né, as crianças, os alunos nesse processo, porque é tudo muito novo, né, e eu acho que aí entra a importância da educação da imagem, né, mesmo para o adulto, né, porque ele é induzido sem saber, ele não sabe os códigos, né, que tem por trás daquilo ali. Né? Pois é, Mas muita gente tem dificuldade de assistir qualquer coisa que não seja aquela coisa linearzinha, porque foi educado a esse tipo de produto, né? Então, se foge daquele começo, meio e fim bem alinhavado, danou-se. Não sabe o que fazer com o vídeo. exatamente, exatamente. Pessoal, acho que a gente está chegando na hora, no finalzinho da live. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Primeiramente, eu queria agradecer muitíssimo a presença de Miguel, né, a disponibilidade dele de participar da live, trazer as contribuições dele aí na clínica e nas pesquisas dele. Pelo todo o apoio dele também, né, no processo de torcer com a gente com o festival.
né? Então, isso é muito importante, né? Ter parceiros que acreditam no projeto, né? E também trazem esse feedback aí para a gente conseguir continuar a jornada, né? Melhorar o que for preciso. E eu vou passar a palavra para Miguel, se quiser falar as últimas considerações. Eu que agradeço o convite seu e do festival para falar um pouquinho aqui. E assim, é um convite que eu falo de muito prazer, porque é um festival que eu acompanhei já desde o ano passado e que eu acho massa e recomendo em muitos lugares que eu vou, em escolas e tal. Eu passo para o pessoal, dê uma olhadinha lá, tem umas coisas diferentes que vocês vão gostar. Enfim, torço para que tenha vida longa o festival e que outros apareçam do mesmo teor, com o mesmo tipo de formato, o mesmo tipo de proposta, porque eu acho que tudo que enriquece a experiência da gente, tudo que enriquece a experiência visual da gente é importante para o desenvolvimento afetivo, emocional, e eu acho que isso, mais do que o cognitivo para as crianças pequenas, é importante. Então, um cheiro e agradeço muito aí a todo mundo. Boa noite a todos, boa noite, Miguel. Obrigada por tudo aí. Até mais.